Boa noite, então, a todos. Vamos iniciar mais um ciclo de debates, né? Libras Debates 2019. Essa aula está sendo gravada, vai ser disponibilizada através de um link no YouTube. Então, depois, se você quiser acessar essa aula, o pessoal que não pôde estar presente também, acesse através do link que vai estar disponibilizado para você no portal educacional e para que você tenha acesso a todo o conteúdo, ok? Bom, e hoje nós vamos falar um pouco, lembrando que essa atividade do ciclo de debates, ela é obrigatória para os cursos de Direito, Pedagogia e Segurança Pública, tá bom? Bom, e hoje nós iremos falar sobre os retratos da inclusão social do surdo, uma breve análise das políticas públicas de inclusão e das práticas sociais inclusivas. Eu vou estar explicando, a gente vai abordar aqui algumas políticas públicas de inclusão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem levantar a mão que eu paro para escutar vocês, para a gente ir conversando, ok? Ao final desse debate, nós teremos uma atividade, como eu informei para vocês. Todo mundo recebeu meu e-mail? Vocês receberam, né? E vai ter uma atividade no final que vale de 0 a 10 pontos para vocês fazerem. Quem não está presente, que está assistindo pelo YouTube, poderá fazer através do portal educacional. Vamos lá, então. A luta da comunidade surda por condições melhores de vida, né? Para ter acesso à educação, ao trabalho, à saúde, tem sido uma luta árdua. Uma luta que já vem há muito tempo, não começou agora. Então, o surdo, principalmente aqueles surdos politizados, que sabem do seu direito, sabem dos seus deveres, eles têm lutado cada vez mais com mais força. Para quê? Para que possa haver realmente uma inclusão social do surdo, para que eles realmente possam ter um acesso livre a diversas áreas sociais. E assim, a inclusão, ela não aconteceu de uma hora para outra. Como vocês que já estão estudando, lá no módulo 8 a gente fala sobre a questão histórica do surdo, né, em relação à educação, como que foi difícil o acesso à educação. Então, assim, não foi algo que foi rápido e fácil, foi com muita luta. Aí a primeira pergunta que eu faço para vocês nessa noite: em que fase nós estamos vivendo? Eu gostaria que vocês olhassem para aquelas alternativas e respondessem para mim. Vocês acham que hoje nós estamos vivendo na fase de exclusão, a fase de indiferença, a fase de faz de conta ou a fase de inclusão? O que vocês acham? Inclusão. A fase de inclusão? Alguém pensa diferente que ele? Não, vocês acham que é a fase de inclusão, né? Qual que é o curso de vocês? Direito? Pedagogia. Ok. Olha só. Antes coloquei essa pergunta para vocês, a gente vai abordar agora alguns conceitos que a sociedade tinha em relação ao surdo. Então, vocês falaram que hoje nós vivemos num período de inclusão. Vamos lá, então. Antes de darmos uma resposta mais concreta. Um breve histórico da visão social em relação ao surdo. Eu vou passar rápido por essa parte, tá, gente? Para a gente chegar logo na prática. Nós tivemos ali a fase da exclusão. Nessa fase, pessoal, a sociedade, as pessoas olhavam para o surdo e eu até coloquei lá, né, para os gregos e romanos, de acordo com Honora, 2009, de acordo com aquele autor, o surdo ele era considerado não humano. Por quê? Porque a fala era resultado do pensamento. Então, se o surdo não falava, o surdo não pensava. Quem não pensa não é humano. Então, era uma fase de total exclusão. O surdo ele vivia à margem da sociedade. Aí depois nós temos ali a fase da segregação, logo em seguida. A deficiência ela passa a ser vista e analisada sobre uma ótica médica e científica. Ou seja, começa a despertar um certo interesse pelo surdo. Em que sentido? Na área da medicina e na área científica. Vamos pesquisar, vamos estudar mais o surdo. Aí nessa época, o deficiente ele é encaminhado para viver em conventos e hospícios. Então essa é a fase da segregação. Aí depois nós temos a fase da integração.
Olha só, a integração ela é diferente da inclusão. Coloquei aqui também, de acordo com Nora, a visão assistencialista cede lugar à postura profissionalizante e integrativa das pessoas com deficiência. Então, essa fase ela começa a ser marcada pelo desenvolvimento de classes especiais para o deficiente, para o surdo, por exemplo. Então, aqui eles começam a trabalhar, mas não é uma classe, por exemplo, eles não pegavam um surdo e vamos estudar na classe comum, uma classe onde estão todos os alunos, não. Era uma educação à parte. Era uma educação que era feita diferente dos outros alunos, certo? Por isso, era uma integração. E a fase da inclusão. Coloquei aqui uma pessoa que foi muito importante, em 1960, William Stock, ele é um linguista americano, ele publicou um trabalho afirmando que a ASL, Língua de Sinais Americana, tem as mesmas características da língua oral. Ou seja, ele pesquisou, ele estudou sobre isso e ele percebeu que as línguas de sinais americanas tinham a mesma característica das línguas orais. Ou seja, todas as áreas que a linguística fala que uma língua tem que ter, a língua de sinais também tem. Então, esse trabalho dele fez uma grande diferença, porque a partir daqui começaram a surgir interesses pela área do surdo, pela área da língua de sinais. Surgem as filosofias educacionais, vocês estudaram sobre as filosofias educacionais, né, que é a comunicação total, o oralismo e o bilinguismo. Então, olha só, percebam vocês que da fase da exclusão, da segregação, já passa para ter filosofia educacional própria para o surdo. Então, aqui a gente já percebeu que é um grande avanço, certo? E aí, claro, a Lei 10.436 de 2002. Alguém sabe de que se trata essa lei? Vocês lembram? Não? Essa é a lei que reconhece a Libras como língua do surdo, como a língua oficial da comunidade surda. Essa lei, ela veio com muita força e ajuda muito o surdo, porque é o reconhecimento oficial da língua. Então, isso já dá um poder para o surdo acessar outras áreas. Então, hoje, como eu havia perguntado para vocês, nós estamos sim em uma fase de inclusão. Apesar de ainda estarmos caminhando para essa fase, vamos falar que de uma forma integral, né, sólida, a gente está caminhando para a inclusão. Porque hoje nós já temos o quê? A língua que ela é oficializada, então já é um ponto super positivo para o surdo. Algumas políticas de inclusão que a gente vai estudar aqui agora, que auxiliam na inclusão do surdo, tanto no ambiente educacional, quanto no ambiente profissional, quanto a saúde. Então, realmente, nós estamos num período de inclusão. Vamos falar um pouco sobre algumas políticas públicas de inclusão. E aí eu trouxe aqui para vocês o artigo 59 da EDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O pessoal da área da pedagogia já escuta falar um pouco mais dessa Lei de Diretrizes e Bases, né? A Lei 9.394 de 1996, o artigo 59, o pessoal fala o seguinte: os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, técnicas, recursos educacionais e organização específicos para atender às suas necessidades. 3. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores de ensino regular capacitados para a integração desses educandos. Olha só a última frasezinha lá, em classes comum. Então, esse artigo está falando o quê? Que é necessário que eu, enquanto educadora, eu, enquanto escola, que vou receber um aluno que tenha uma deficiência, é necessário que eu tenha um currículo adaptado para ele, é necessário que eu tenha métodos, técnicas e recursos didáticos que vão se encaixar dentro da necessidade dele. Outra coisa, professores, profissionais capacitados para isso, que tenham tido pelo menos um preparo mínimo para atender essas pessoas de acordo com a necessidade de cada um. Aí eu falo para vocês, né? O pessoal da pedagogia, quando está na educação infantil lá, você recebe um aluno surdo.
Aí você fala, peraí, o artigo 59 da Lei 9.394 fala sobre a questão das adaptações. Você pega esse aluno surdo e sabe o que acontecia antigamente? A criança surda ela era deixada de lado, enquanto o pedagogo ia trabalhar com os demais alunos. Então, existe adaptação nisso? Não existe nenhuma adaptação. O aluno ele tem que ser incluído nas atividades que os demais alunos estão realizando. Então, se tem atividade que vai trabalhar, sei lá, com forma geométrica, com números, com vogais, o aluno, essa atividade, ela tem que ser elaborada de forma que vai atender ao aluno surdo. E não, peraí, eu vou deixar ele fazendo uma atividade aqui separada dos demais. E a questão da interação? Porque o aprendizado também vem através da interação, é a troca de experiência que vai trazer o conhecimento. Então, é isso que esse artigo está falando, necessário que haja métodos, técnicas, metodologias adaptadas, adequadas, de acordo com a necessidade do seu aluno, ok? Até aqui tudo bem? Aí depois nós temos o reconhecimento da Libras, como a gente já falou, a Lei 10.436, gente, ela é recente, 2002. O parágrafo único fala que entende-se como língua brasileira de sinais Libras a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora, com a estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias. Ou seja, essa lei, ela fala que a Libras é a língua oficial do surdo, que ela é uma língua capaz de transmitir qualquer ideia, é uma língua que tem a sua estrutura própria, ok? E aí depois, em 2005, vem o decreto 5626. Esse decreto ele vem regulamentar a Lei 10.436. Gente, a partir desse decreto, muita coisa mudou para o surdo. A partir desse decreto, todas as lutas, aquilo que o surdo sempre lutou no decorrer da sua história, começou a ter mais sentido a partir do decreto, a partir dessa política pública. Aí eu trouxe aqui alguns trechos que são bastante relevantes, como por exemplo, o artigo 3, que fala que a Libras ela tem que ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício de magistério em nível médio e superior e nos cursos de fonologia. Gente, então olha aqui, hoje o pessoal da pedagogia, na grade curricular de vocês, o curso de Libras é obrigatório. Então isso, mas tá, é uma disciplina de Libras e o surdo, você pedagogo tem a oportunidade de aprender a língua, para poder falar, para poder atender o seu aluno. Então a obrigatoriedade da inserção dessa disciplina trouxe vamos dizer, para o surdo, o acesso à educação vai se tornar muito mais fácil. Como eu falei, nós estamos caminhando ainda. E para os demais cursos, ela entra como optativa, ok? Outra coisa que esse decreto aborda, o decreto 5626, do uso e da difusão da Libras, da língua portuguesa, para o acesso das pessoas surdas à educação. Olha só, gente, muita atenção nisso daqui, o artigo 14. Fala o seguinte: prover as escolas com professor de Libras ou instrutor de Libras. Eu pergunto para vocês, professores que estão aqui, futuros professores, existe hoje professor de Libras ou instrutor de Libras dentro das escolas? Não. Tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, existe hoje dentro das escolas, os intérpretes? Professor para o ensino de língua portuguesa como segunda língua para pessoa surda. Existe esse profissional? Professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade linguística manifestada pelos alunos surdos. Existe? Mas vocês vão sair daqui com esse conhecimento. Quando a gente fala que professor regente de classe é aquele professor que é responsável pela sala. Com conhecimento acerca da singularidade linguística. Você sabe que a língua utilizada pelo seu aluno surdo, ela tem as suas particularidades. Ela tem as suas especificidades diferentes da língua portuguesa. A língua que o seu aluno vai usar é uma língua diferente. Você tem que ter um conhecimento básico dessa língua. É isso que ele está falando.
Todos esses itens que a gente leu, eu trabalhei um tempo como intérprete de Libras na rede municipal. Eu vi alguns intérpretes lá dentro. Passei por outras escolas da rede estadual também. Vi alguns profissionais intérpretes lá dentro. Hoje, gente, aumentou muito mais a participação de intérpretes. A atuação do intérprete nas escolas aumentou muito mais. Provavelmente devido a esse decreto. Então, hoje, o que acontece? Alguns alunos, alguns familiares, eles desreconhecem esse direito que eles têm. Então, tem alunos, se o aluno chegar numa escola, por exemplo, da rede municipal ou estadual, e não ter e lá na escola não tiver um intérprete para ele pode solicitar junto à Secretaria de Educação um intérprete. E eles vão mandar esse intérprete para ele. O que acontece? Os familiares às vezes não sabem, o aluno fica, às vezes passa um semestre, passa um ano e o aluno fica sem intérprete. Então falta um pouco essa cobrança, e lá é um direito do surdo. E ele consegue. Já vejo outros casos que os pais chegam e falam, mas não tem intérprete, e já vai atrás do direito, já rapidamente já consegue um intérprete e ele vem. O professor, como ele fala, professor de Libras ou instrutor de Libras, não são em todas as escolas que tem, mas algumas já tem. Então não são todas. Outra coisa, adotar mecanismo de avaliação coerente com o aprendizado de segunda língua, na correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a singularidade linguística manifestada no aspecto formal da língua portuguesa. Aí, de novo, você, professor, pega o seu aluno lá no ensino fundamental e ele te entrega uma redação. E a redação dele tá meio assim, uma estrutura diferente, você olha e fala, não, 0 para ele. É necessário que você considere. Mas assim, peraí, eu vou pegar então uma redação que não tem nada a ver com a proposta e vou considerar, não é isso. Mas o que está escrito lá, você conseguiu entender? Tem clareza de ideia? Está de acordo com a proposta que você pediu? Está de acordo, mas não está de acordo com a norma das gramáticas da língua portuguesa. E aí, você vai dar 0 por causa disso? Não. Estou falando aqui que você tem que considerar, porque a língua dele é uma outra língua. Ele está escrevendo na língua portuguesa. Mas se ele está conseguindo passar a ideia, se ele está conseguindo passar a proposta que você pediu, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, alguns surdos, na hora que vai escrever na língua portuguesa, por exemplo, a frase eu amo você. Alguns irão colocar amar você, eu. Então, às vezes não conjuga o verbo, às vezes não coloca o pronome pessoal eu, mas ele falou amar você, eu. Você entendeu o que ele quis dizer, amar você. Aí às vezes coloca o próprio nome dele. Então, assim, são questões como essa que devem ser consideradas, ok? Até aqui alguma dúvida? Outra coisa que esse decreto traz é direito de um atendimento em sua língua por parte dos órgãos públicos. Ou seja, eu vou acelerar um pouco mais para a gente ir para a nossa atividade, tá? Ou seja, os órgãos públicos, eles têm que dar um atendimento para o surdo na língua dele. Que qual que é a língua? Na Libras, certo? Todos os órgãos públicos ou empresas concessionárias de serviços públicos têm intérprete? Vocês chegam por aí, tem intérprete, já viram? Só um questionamento, você já viu, né? Alguns sim, alguns não. Outra lei muito importante, a Lei 8.213, de 1991, ela dispõe, sobre os planos de benefício da Previdência Social e da outras providências. Direito ao trabalho, gente, aqui é outra lei que auxilia, que ajuda a inserção do surdo no mercado de trabalho. Por exemplo, fala o seguinte, conforme o artigo 93, é direito do deficiente ocupar de 2 a 5% dos cargos em empresas que tenham mais ou 100 empregados. Veja abaixo a distribuição percentual. Então, uma empresa que tem até 200 empregados, é necessário que separe 2% das vagas para deficiente.
A empresa de 201 até 500, 3%, e assim por diante. Uma empresa de 1001 em diante, 5%. As definições de vírus foram atualizadas. Aí, vamos agora para as práticas sociais de inclusão. Falei de algumas políticas públicas de inclusão, falei sobre a questão da empresa contratar. Aí eu coloco lá para vocês, qual é a melhor forma de incluir o surdo nos diversos espaços sociais? Qual que é a melhor forma de incluir o surdo nos diversos espaços sociais? Letra A, é através da conscientização da sociedade? Letra B, criação de novas políticas públicas? Letra C, através da aquisição da Libras? Ou letra D, outras ações? O que vocês acham? C? Ah? Estão respondendo em Libras, que bonito! Através da conscientização da sociedade, C, através da questão da Libras. Aqui a gente não tem uma resposta, porque essa é a resposta certa. Porque conscientizar a sociedade é muito importante. Eu acho que a gente começa por aí. Criação de novas políticas públicas, sim, nunca é demais. Ter novas políticas públicas de inclusão. A aquisição da Libras, então, gente, eu acho que essa é fundamental. Porque se o aluno, ou se o surdo, ele chega em você que é advogado, e você sabe atender ele na língua dele, isso é uma inclusão, você não vai precisar de uma terceira pessoa para fazer a mediação da conversa. Então isso é um avanço enorme. E outras ações que podem ser desenvolvidas, como questões pessoais, nossa mesmo, de posicionamento, entre outras. Aí, assim, essas práticas sociais de inclusão, a gente falou da lei lá em relação às vagas ofertadas para deficiente. Eu pergunto para vocês hoje, essas empresas que estão dentro daquele quadro lá que a gente viu, quando eles recebem um surdo, será que essa empresa está preocupada em incluir o surdo apenas por causa da cota? Porque existe uma lei ali e ela tem que cumprir essa lei. Como que eu sei que a empresa realmente está incluindo o surdo? Aqui, eu não sei se vocês sabem, se vocês conhecem, nós temos o NIAL. Alguém já ouviu falar do NIAL? Já ouviu falar? Que é um núcleo de inclusão e acessibilidade do Unianhanguera. O que acontece? É um núcleo que vai dar assistência às pessoas com deficiência. Então lá nós temos, por exemplo, a comissão deficiente físico, deficiente visual, deficiente auditivo e demais deficiências. Então se tem algum aluno surdo, algum aluno deficiente visual que precisa de um auxílio, sei lá, precisa de ajuda em alguma coisa, pode ir até esse departamento UNIAL, pode nos procurar e a gente vai estar ajudando essa pessoa. Aí eu pergunto para vocês novamente, não existe nenhuma lei que está falando, você tem que fazer um núcleo de inclusão. A sua empresa tem que fazer um núcleo de inclusão. Então, essa ação que a gente está desenvolvendo aqui foi uma ação que ultrapassou a questão da política, ultrapassou a questão da lei. Então, é quando a gente percebe quando a empresa ela realmente está preocupada em incluir e não apenas em cumprir metas políticas, metas legais. Né? Então, essa é a diferença. Quando a gente percebe que a empresa está realmente preocupada em incluir, é quando ela proporciona um lugar adequado para aquela pessoa estar. Seja na área da saúde, na área da educação, na área administrativa, qualquer área, ok? E começa pela cota, né? Isso. Ela ultrapassa aquela cota, ela já demonstra que tem interesse da comunidade. Né? Exatamente, esse é um ponto muito, muito bem colocado. Se ultrapassa a cota, ele percebe que não está lá só cumprindo cota, né? E você acha que as práticas sociais e as leis de inclusão estão andando juntas? O que vocês acham? Está de acordo? As nossas práticas de inclusão, de incluir o surdo, está de acordo com as leis? Pelo menos essas que a gente abordou hoje, está um pouco distante. Quem acha que está junto, está começando a andar? Tem uma diferença, né? Eu acho que
A lei, ela existe cá, né? Ela está bem avançada, mas a parte de inclusão tem muitas empresas que ela só adere a partir da fiscalização. Recentemente mesmo, o Ministério do Trabalho começou a convocar todas as empresas acima de 200 funcionários, e eu estou olhando justamente essa cota do deficiente e também a cota do jovem aprendiz. E o que eles têm atuado aí é quase 70%. É como você falou, tem que ter a fiscalização para se fazer valer, né? Infelizmente, em alguns casos, né? Aí, coloquei aqui algumas reflexões, mas a gente não vai tocar nisso. Pessoal, então, assim, o que de parte teórica que nós temos para abordar é isso. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Sobre as questões, né, a gente viu sobre algumas leis, não foram todas. Então agora nós vamos para a parte prática. Eu vou ensinar para vocês alguns sinais. Lembrando, a gente pode continuar aqui agora no vídeo. Esses sinais que eu vou ensinar para vocês, na verdade a gente vai relembrar. São sinais que vocês já aprenderam lá nos módulos passados. Então a gente vai relembrar aqui e depois eu vou aplicar uma atividade que nós iremos realizar juntos, tá bom? Vou soltar o microfone agora para ensinar, tá? Vamos lá então, não sei se vocês lembram. Vamos para os cumprimentos, tá todo mundo conseguindo ver lá, né? Os cumprimentos, vocês lembram? Bom dia, sinal de bom dia, alguém lembra? Boa tarde. Ó, ela fez certo, isso. Bom dia, então aqui ó, minha mão, prestem muita atenção que depois a atividade que vocês vão fazer é baseada, hein? Olha só, então bom dia, que bom. As duas mãos e eu abro. Bom dia, ok? Boa tarde. Boa. E a mão aqui, ó, tarde. É como se fosse o sol se pondo. Boa tarde. Boa noite. Isso, certinho, ó. Boa noite. Qual o seu nome? Isso. Olha aqui, ó. Qual o seu? Eu vou fazer essa configuração em P e eu vou jogar pra frente, ó. Seu. E o nome é 2 dedinhos, pode ser fechado, aberto, tanto faz. E ó, nome. Então, ó, qual o seu nome? Lembrando que a expressão facial, o ponto de interrogação, ele está onde? Na expressão facial. Qual o seu nome? Ok? Prazer conhecer você. Prazer em conhecer você. Faltando em lá. Então, ó, prazer conhecer você. A mão conhecer, a mão em 4. Pode ser aberto, fechado. E eu vou bater aqui, ó, no queixo. Conhecer você. É prazer conhecer você. Vamos lá, então, bom dia, vocês, rapidinho. Dia. Boa tarde. Isso, ó, boa tarde. Boa noite. Boa noite. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Isso. Prazer em conhecer você. Isso. Conhecer você. Exatamente. Muito bem. Algumas palavras básicas. Sinal de Libras vocês já sabem, né? Libras. Aí tem o sinal aí novo que está chegando. Chegou Libras, assim, tem um agora que está sendo assim. Mas a gente pode continuar usando esse, Libras. Entender. Isso. Aqui, ó, entender. Eu faço dessa forma. Posso dar batidinha, entender. Se eu for falar não entender, aí, ó, não entender. Certo? Então, entender positivo, não entender negativo. Saber, diferente de entender. Saber, nesse caso, ó, eu fecho. Isso, saber. E não saber? Não saber. Ou não sei. Tem também esse sinal, ó. Não sei. Não sei. Ok? Surdo. Isso. Surdo. Então, ó. Tipo, não ouve, não falo, né? Surdo.
Ouvinte. Isso, certinho, ó. Ouvinte. Como se estivesse pegando ouvinte. Então, surdo, ouvinte. Repetir. Não, mão em L. Coloca na frente, ó. Repetir. De novo. Repetir, de novo. Ok? Por favor. Duas mãos. Eu faço aqui, ó, como se fosse um barquinho. E eu trago para dentro. Por favor. Ou, com licença, pro lado. Certo? Então, por favor. Se eu for falar, por favor, repete. Por favor. Repete. Isso. Então, de novo, libras. Isso, libras. Entender. Certo. Saber. Isso. E isso. Saber. Surdo. Muito bem, ó. Surdo. Muito bem. Não tenha medo de errar, viu, gente? Essa é a hora, não tem problema. Ouvinte. Isso, ouvinte. Repetir. Certo? Repetir. Por favor. Por favor, muito bem. Ajudar. Vou acelerar com o horário. Ajudar, duas mãos. Uma mão aberta, a outra, ó. Eu faço aqui. Ajudar. Se for me ajudar, eu puxo pra mim. Isso. Me ajudar. Obrigada. Ó. Obrigada. Ou obrigada. Certo? Obrigada. Onde ou aonde? As duas mãos, eu faço essa configuração e ó, na minha frente, aqui onde? Onde? Isso. Certo, sinal de certo. Minha mão eu vou fazer, ó, certo. Ou com uma mão, certo, certo. Errado, configuração em P. Eu coloco aqui a minha palma da mão para cima e vou fazer esse movimento errado. Responder, sinal de responder. Isso, responder. Ó, responder. Ele me respondeu. Ele me respondeu, ok? Sinal de perguntar, duas mãos, perguntar. A mão direita eu fecho dessa forma e ó, perguntar. Perguntar. Se for para te perguntar, me perguntar, eu volto. Isso, perguntar. Intérprete. Como que é intérprete? Ó, duas mãos. A mão de apoio com a palma para cima, eu faço isso aqui, ó. Isso. Então eu bato e ó, intérprete. Intérprete de Libras, como que é? Isso, muito bem, ó. Certo. Conversar. Duas mãos, uma fechada, a outra, ó, conversar. Ter, sinal de ter, mão em L. Precisar, duas mãos, eu vou fechar com configuração em A, aí eu faço, ó, precisar. Se for não precisar, não precisa, não precisa. Então, às vezes você pode, tem gente que põe, mas quando você faz a negação com a cabeça, ele já tá dentro, então não precisa. Ok? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Vamos ver, né? Então agora, vou encerrar aqui para o pessoal do YouTube, nós encerramos aqui nosso ciclo de debates. Acesse o portal educacional para você fazer a sua atividade. Qualquer dúvida pode me procurar nos plantões presenciais toda sexta-feira na sala 15A, ok? Até mais!